Introdução ao estudo da pintura. O que é pintura? Olá, eu sou a professora Vânia Maria Andrade e nós vamos falar aqui um pouco sobre a técnica da pintura, sobre essa arte pela qual o homem se expressa há tantos anos até os dias de hoje e que fala um pouquinho de cada povo, da sua história, do seu momento histórico. E nós vamos falar sobre os elementos da pintura, sobre os instrumentos, sobre os termos técnicos. Aos poucos nós vamos aprofundando nesse conteúdo que nos faz deleitar há tantos anos na história da humanidade. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o que é uma pintura. Você consegue observar tudo o que uma pintura diz? Quando você olha uma obra de arte, você consegue ler todas as informações que ela tem para te dizer? Observe essa obra. Olhe todos os elementos que estão representados nela. Que sensações que ela causa em você? Quais as cores que você enxerga nela? O que mais você enxerga nessa pintura? Quando a gente começa a se perguntar algumas questões a respeito de uma pintura, fica muito mais fácil da gente se orientar e descobrir tudo o que ela tem para nos dizer. É muito importante a gente aprender a educar o nosso olhar para aprender a ler uma imagem. E esse ato de ler uma imagem, de produzir arte, tem se modificado muito ao longo do tempo. E continua se modificando, e cada vez mais a gente descobre que uma pintura tem muito mais a dizer do que simplesmente aquilo que está retratado nela. Nós temos algumas questões que nós podemos fazer para nos orientar nessa leitura de imagem. Por exemplo, o que você vê na pintura? Mas o que você vê quando olha atentamente? Quais as linhas? Quais as formas? Quais as cores que você enxerga na pintura? Onde está mais iluminado? Onde está mais escuro? Para isso, você tem que observar atentamente uma obra de arte. Qual o trajeto que o seu olhar faz ao percorrer uma pintura? Se cada vez que você olhar uma imagem, se fizer estas perguntas, você estará iniciando a sua alfabetização visual. Não é alfabetização verbal, porque é uma alfabetização que você faz ao ler a imagem. E para isso você precisa entrar em comunicação com ela e entender o que ela tem para te dizer. Vamos observar essa imagem agora. Quais os elementos que estão representados nela? Tem umas figuras em cima, quais as figuras do meio, as figuras que estão na parte de baixo. O que essa imagem passa para você? Que sensações ela lhe transmite? Qual o lado mais iluminado dela? Onde está batendo mais luz? Quais as cores que você vê representada nela? Somente olhando para essa imagem, você consegue definir quando que ela foi produzida? Agora vamos ver uma outra. Olha bem os detalhes, essas figuras, esses elementos que são representados nela. Que cores que você vê? Que linhas? E as formas? Será que essa imagem foi produzida no mesmo período que a outra? O que mais você pode tirar ao observar essa imagem? Será que as respostas serão as mesmas para uma imagem e para outra? E essa agora? E as cores são as mesmas? Os elementos são os mesmos? Será que o material é o mesmo? E as partes claras e as partes escuras dessa imagem? Você pode comparar essas três imagens e dizer quando que elas foram produzidas? Essas são as questões que podem nos orientar na nossa leitura de imagem. E é muito importante que a gente eduque o nosso olhar para que a gente consiga compreender tudo o que uma pintura consegue nos dizer, para que a gente também saiba se expressar por meio de uma pintura. Mas afinal, o que é uma pintura? É a arte de pintar, expressão artística que se desenvolve numa superfície, o suporte, por meio da cor,
recorrendo a técnicas diversas. A pintura consiste em cobrir um suporte utilizando cores. Essa é a definição da técnica pintura. Só que pintura é muito mais do que isso. Envolve muito mais do que você cobrir um suporte com tintas, com pigmentos, com as cores. A pintura envolve todos esses elementos visuais que nós acabamos de questionar nas imagens. As linhas, as formas, as cores. Todos esses elementos envolvidos é que produzirão, por meio da cor, uma imagem que causará sensações no espectador. Mas para isso, tanto o artista como o espectador devem aprender a se comunicar, devem aprender a falar essa linguagem da pintura. E para isso a gente precisa educar o nosso olhar nessa alfabetização visual. E é por meio dessa comunicação que o homem vem nos falando desde lá no período em que vivia nas cavernas e que se expressava nas paredes delas. Olha só como eles desenhavam e utilizavam a cor, as formas, as linhas. Da mesma forma que nas pinturas anteriores nós observamos esses elementos, as pinturas das cavernas também representam os mesmos elementos. Linhas, formas, cores. E nós vamos aprofundar muito mais sobre eles. Mas essa é uma forma de comunicação necessária para o ser humano e que diz muito sobre o que ele viveu, sobre a sua sociedade, sobre o seu período histórico. Por isso é importante educar o nosso olhar. E agora, vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso numa sala de aula com os nossos alunos? A gente já vai experimentar. Olá, pessoal! Nós estamos aqui nesse ambiente de ateliê para a gente conversar um pouquinho sobre os conteúdos que a gente estuda e como eles podem ser adequados para a gente fazer um trabalho bem criativo, bem dinâmico nas aulas de artes com os nossos alunos. Então, aqui nós vamos mostrar alguns materiais, mostrar algumas sugestões de atividades. E essas sugestões vão ser sempre adaptadas para a sua realidade, para a realidade dos seus alunos, de acordo com a faixa etária de cada um deles. Todas as atividades podem ser adaptadas. A gente dá algumas sugestões, vamos fazer algumas atividades e quando vocês estiverem com a sua turma, vocês vão verificar se vocês precisam adequar esse conteúdo, essa atividade para a idade, para a turma, para o conteúdo que vocês estarão trabalhando, tá? E tem algumas coisinhas que a gente precisa verificar sempre antes de planejar uma aula prática, uma aula com atividades que a gente acaba mexendo com muito material diferente, às vezes exige um espaço diferente, né? Toda a sala de aula pode ser transformada em ateliê, nem que seja por alguns momentos, né? Então, o mais importante é verificar sempre os materiais que serão utilizados e se há disponibilidade desse material na escola, se os alunos conseguem trazer esse material, se é necessário fazer uma campanha na escola para que todos tenham acesso aos materiais, tá? Então, isso é muito importante para que você não seja pego de surpresa faltando material ou algum aluno não trazer ou algum aluno ficar sem o material. Então, a disponibilidade do material a ser utilizado é muito importante, tá? Outro detalhezinho também que nós vamos trabalhar bastante aqui é com imagens, né? O interessante de se trabalhar as artes é sempre contextualizar com a história da arte. Sempre que possível, mostrar os artistas que trabalham com técnicas, com as representações que estejam de acordo com o conteúdo que você precisa apresentar. Então, quando tiver que apresentar imagens, verifiquem sempre a qualidade dessas imagens. E verifiquem se todos os alunos estão enxergando a imagem que você quer mostrar. Nós temos um pequeno problema de reprodução de imagens, algumas reproduções são de baixa qualidade. Então, só verifiquem se as cores estão adequadas. Às vezes a gente vai falar justamente de cor, vai falar de detalhes que
pode ser que algum aluno não esteja conseguindo enxergar. Então, isso é bem importante com relação à qualidade e à posição da imagem, certo? E outra questão muito importante, e não é só para a nossa aula, mas de uma forma geral, a questão de alunos com necessidades especiais. A gente propõe muito trabalho prático, tá? Então, essas atividades práticas têm que ser verificadas com antecedência, se podem ser adaptadas a um aluno com necessidades, seja ela auditiva, mental, visual. Verifiquem sempre se é possível fazer, às vezes, um pequeno ajuste somente para aquele aluno resolve a questão e todos serão contemplados com uma aula criativa, com uma aula divertida e diferente, tá ok? Vamos passar para a nossa proposta de hoje? Nós hoje vamos falar sobre essa importância da observação e da leitura da imagem. Quando estiverem observando uma obra, vocês sabem que tem que prestar bem atenção em todos os detalhes, em todos os elementos visuais que aquela obra apresenta. E é isso que nós vamos agora propor num trabalho com os nossos alunos. É um trabalho de educação do olhar, de leitura de uma imagem. Então a gente pode começar propondo uma observação do ambiente. Vocês estão na aula, estão reunidos, proponha que em silêncio todos olhem detalhadamente essa sala de aula, esse ambiente em que vocês estarão. Em silêncio, para que busquem detalhes que podem ser que passem despercebidos depois. Peça que mexam com a cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro, observando tudo o que tem ao seu redor. Peça que vejam detalhes assim de cantinhos. Será que tem algum material que ainda não tinham observado? Será que tem uma mancha no chão, uma mancha no teto? Depois de alguns minutos dessa observação, verifiquem, converse com eles para ver se eles verificaram se tem algo que eles não tinham percebido que existia naquele ambiente. Deixe que eles se expressem verbalmente e cada um conte detalhes que talvez outros não tenham percebido. E aí, proponha que eles escolham um pedacinho desse ambiente para registrar. Esse registro pode ser por desenho, por fotografia, pode ser um registro verbal, você pode pedir que cada um conte esse espaço, esse detalhe que prestou atenção. Tudo isso verificando a disponibilidade do material. Se todos os alunos têm celular que podem tirar foto, você primeiro deve verificar se na escola existe uma política de uso de celular em sala de aula. Com os mais velhos, talvez isso seja mais fácil. Se não, verificar se a escola possui um aparelho que possa fotografar, em que todos possam tirar a sua foto, que depois possam ver num vídeo. De qualquer forma, peça que eles registrem esse cantinho, esse detalhe, para depois vocês conversarem ou apresentar o detalhe de outra forma. Depois que eles fizerem esse registro, faça essa roda de conversa e peça que cada um diga o que foi que percebeu, qual foi o detalhe percebido e sempre pontue se todos haviam percebido isso antes. Se eles tomaram consciência dessa observação detalhada, do que é essa leitura de um espaço, se eles estão atentos a isso. E aí você passa todo esse conteúdo da importância da observação e da leitura da imagem nessa conversa. Em seguida, ou numa aula seguinte, você pode também apresentar 3 pinturas, mais ou menos, de períodos históricos bem diferentes, para que criem um contraste entre elas. E peça que eles façam a mesma observação, livre e silenciosa. E aí você já pode pedir que eles façam uma lista, numerando tudo o que eles estão observando nas imagens. E aí você pode conversar para trocar informações sobre essas imagens. Nós temos aqui 3 obras de períodos distintos. Uma obra do Antigo Egito, uma obra do período medieval e uma obra, uma pintura japonesa. Esses são apenas alguns exemplos. Vocês podem usar a obra que vocês quiserem
Eu acho que para esse primeiro contato, essas obras de períodos bem diferentes, é bem interessante, porque vai criar esse contraste para eles perceberem o que eles têm que observar em cada uma das diferentes obras. Depois dessa observação silenciosa, aí você começa a orientar, já levando para os elementos visuais. Questione para eles, para que eles continuem observando em silêncio com as suas orientações. O que você vê na pintura? Quais as linhas que você vê na pintura? Quais as formas? Onde está mais iluminado? Onde está mais escuro? Qual o trajeto do seu olhar ao percorrer essa pintura? É possível descobrir a técnica utilizada nas obras? Quais são as cores utilizadas? Quando será que elas foram produzidas? E aí é sempre interessante ter essa roda de conversa no final, para que eles possam trocar, e às vezes eles trazem muito mais do que a gente pensa levar para eles. Então vale a pena fazer essa troca de conteúdos com a turma inteira. Espero que vocês aproveitem e bons trabalhos. Bom, pessoal, para concluir então, agora que a gente já viu como a gente pode trabalhar essa educação do olhar com os nossos alunos numa aula de arte, é importante que a gente sempre tenha em mente essas questões que nos ajudam a entender um pouco mais além daquilo que a obra retrata. Assim, nós estaremos realmente caminhando numa alfabetização visual, sabendo realmente ler uma imagem, ler uma pintura. E o mais valioso disso é que a gente pode aprender isso junto com os nossos alunos, nessa troca de informações, o que eles trazem para nós, o que nós trazemos para eles e o que a gente constrói junto. Bons estudos para vocês!